E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e o tema de hoje é quadrinho italiano, dando continuidade à nossa série Ken Parkeriana. Este é o quarto vídeo e portanto nós iremos conversar sobre o volume 4 de Ken Parker, publicado nesta edição pela Mitos Editora. Esta edição aqui, gente, é muito bonita, é em capa dura. O miolo é em papel offset, preto e branco, as medidas são 17 centímetros por 23,3, mas olha, fica bem certinho para quem tem as estantes da Evolukit, por exemplo, aqueles vãos que são destinados para mangás. Mas antes de eu virar a câmera e dar a minha opinião sobre os personagens, a arte e principalmente a história desta obra aqui, deixo meus agradecimentos a todos os inscritos do canal. Meu muito obrigado pelo apoio de vocês, nós temos crescido muito. E um abração especial para a galera do nosso grupo de WhatsApp, o pessoal lá fala pelos cotovelos, meu Deus do céu. Bom, então vamos continuar aqui para ver esta edição mais de perto. E como sempre, as edições de Ken Parker da Mitos Editora contêm duas histórias. A primeira deste volume 4 é Sob o Céu do México, já a segunda se chama Golpe em São Francisco. E eu sempre recomendo que vocês leiam os prefácios escritos pelo Júlio Schneider, porque eles contextualizam e trazem muitas informações relevantes, como por exemplo a influência dos filmes westerns na obra do Berardi. E uma coisa que me preocupa é a continuidade da obra, porque eu ainda não consegui o volume 6, pesquisei em vários lugares e mesmo os usados estão com um preço exorbitante, então eu preciso aguardar a reimpressão. E o pessoal da Mitos disse que provavelmente sairá durante este primeiro semestre de 2024. Só então, depois de adquirir e de fazer a leitura desse volume 6, é que eu poderei dar continuidade à obra. Para vocês terem uma ideia dessa importância da continuidade, que eu já estou dentro da história, né? Lá no volume 2 de Ken Parker nós temos a história Homicídio em Washington, que seria a quarta história da série, e que só terá um desfecho entre o Ken Parker e o assassino do Donehogawa na segunda história deste volume aqui, que seria a oitava história no total da coleção. Lembrando mais uma vez que cada um destes volumes de Ken Parker possui duas histórias. Tudo bem que a história é Sangue nas Estrelas, que temos lá no volume 3, que é a segunda história do volume 3, seria a parte, né, não tem uma ligação direta com o que está ocorrendo, apesar de que ela faz todo o sentido cronologicamente falando. Então Ken Parker é uma obra que segue uma cronologia, por isso eu considero importante ler por ordem dos volumes. Claro que tem gente que já assistiu vídeos dizendo que você não precisa, que você pode ler volumes mais avançados. Mas eu tenho uma opinião divergente em relação a isso e também acho que também não é uma polêmica, né? Cada um faz a leitura conforme acha que é melhor. Mas enfim, vamos resumir o que nós temos aqui nessa história. Sob o Céu no México narra a continuação da epopeia do Ken Parker em busca do Donald Welsh, que é o assassino, né, que acabou se refugiando no México após os diversos crimes que ele cometeu lá nos Estados Unidos e que resultaram em uma batalha, uma guerra entre os indígenas Dakotas e os militares do Fort Smith, que é onde o Ken Parker servia. E acabou que todos os colegas do Ken Parker acabaram morrendo e ele próprio, né, ficou à beira da morte. Não pela batalha em si, mas em razão do ferimento que ele recebeu do Donald Welsh. Esse ferimento acabou resultando também em uma perda de memória temporária por parte do Ken Parker e acabou resultando, né, na fantástica história chamada Chemaco. Então aqui o nosso protagonista ele atravessa um deserto para chegar até o México e no caminho ele encontra este personagem aqui que é uma homenagem a um dos vilões de Era Uma Vez no Oeste, conforme o Júlio Schneider explica para nós lá no prefácio, que é o Snake, e que tem uma participação bem bacana aqui nesta história. Então, quando o Ken Parker finalmente consegue chegar até a primeira cidade ali da fronteira com o México, ele se estabelece em um hotel, tem uma conversa com uma garota de apenas
15 anos que foi vendida e que trabalhava nesse local aqui como uma prestadora de serviço. E é claro que o Ken Parker, por ser um homem íntegro, ele paga apenas por informações, né? E após essas informações ele se dirige para a delegacia local a fim de solicitar informações sobre o Donald Welsh, o que acaba resultando então em uma ordem vinda da cidade de Mexicali com instruções para matar o Ken Parker. E no meio de uma caçada, né, uma espécie de caçada aqui pelas terras bastante áridas na região, e o Ivo Milazzo consegue passar isso muito bem por meio da arte dele, o Ken Parker acaba trombando justamente nessa página aqui com uma dupla de saltimbancos, são a Carmen e o Ramon, e o Ramon ganha vida demonstrando a sua força, né? Ele tem uma força descomunal em apresentações pelas cidades que essa duplinha aqui acaba passando. Porém, isso é meio que um serviço, né? Um trabalho de fachada para as reais intenções da Carmen, e os objetivos dela acabam se entrelaçando com os de Ken Parker, portanto eles fazem a jornada até Mexicali de forma conjunta. Bom, então após uma dessas apresentações aqui, o Ken Parker conhece o menino, passa informações para eles, e eles descobrem que o Donald Welsh está, de fato, na cidade, e ele está negociando com um general que domina esta região e que planeja um golpe de estado. Essa história aqui tem muitas reviravoltas, tem uma parte aqui de batalhas com dezenas de soldados, bandidos, e infelizmente algumas baixas que muito provavelmente te deixarão impactado emocionalmente. Inclusive, alguém que nós pensávamos estar morto reaparece para ajudar o nosso protagonista. Claro que eu não mostrarei todas as páginas aqui, mas resumidamente nós temos aqui mais uma história muito boa escrita pelo Berardi, e o Milazzo consegue passar aqui toda a sujeira, né, o ambiente hostil que é o norte do México. E eu vou tampar aqui um pouquinho, né, colocar uma imagem provavelmente, se minha mão não for suficiente, para não estragar o final de vocês. Então nós temos aqui na página 105, começa Golpe em São Francisco, que é a segunda história então, deste volume de Ken Parker. Aqui o foco inicial é mostrar como que o Donald Welsh consegue chegar até São Francisco, e ele acaba perdendo toda a riqueza que ele havia acumulado no México durante a viagem de barco que ele faz de volta aos Estados Unidos. Inclusive tem a parte aqui do tubarão, dos tubarões, na verdade, que eu achei bem bacana, né? Você tem que forçar um pouquinho ou usar um pouquinho da sua imaginação para acreditar que isso realmente é possível de ser feito, mas enfim, chegando na cidade de São Francisco, o Donald Welsh ele entra em contato, né, meio que por acaso, com uma batedora de carteira. O nome dela é Donna, que é essa moça aqui, essa mulher, na verdade, que ajuda ele, mas na verdade ela não sabe sobre o passado, né? Eles são dois desconhecidos. Nessa parte eu achei que foi um pouquinho forçado o início de relacionamento entre eles. E ela acaba por passar informações sobre uma casa da moeda que tem ali na cidade, que cunha moedas de ouro. Isso obviamente cria a cobiça no Welsh e faz com que ele crie um plano para roubar esse lugar. Porém, né, para realizar esse plano, ele precisará de ajuda de um dentista que é meio fora do comum, que vive ali nessa cidade, e ele é apaixonado pela Donna. Então o Donald Welsh acabará usando a Donna para convencer esse dentista a participar do plano. E assim, gente, o Donald Welsh ele é um vilão mesmo, tá? Apesar de que em alguns momentos ele demonstra um certo nível de educação, durante as conversas ele parece que está interessado. Mas tudo isso não passa, né, de meios para ele alcançar os seus objetivos. E se precisar eliminar alguém, ele com certeza não hesitará. Assim, gente, bem aqui, quase na metade desta história, é que finalmente aparece
o nosso protagonista aqui na página 143. Então o Ken Parker chega aqui nessa cidade atrás dos rastros do Welsh, mas agora o Parker ele não está sozinho, e ele e o seu companheiro, que eu não vou dizer quem é para não estragar a surpresa, começam a investigar, porém eles estão sempre passo atrás do criminoso. E apesar deles conseguirem algumas informações, como por exemplo sobre a dona estar acompanhando o Welsh, eles sempre chegam atrasados nos locais em que supostamente estes criminosos deveriam estar. Até que por acaso, quando já estavam de malas prontas para deixar a cidade, e eu acabei mostrando o personagem aqui, foi mal, o Parker ouve a informação que ele tanto buscava, né, e acaba por descobrir então o plano do Donald Welsh. Mas aí fica a questão em aberto para vocês: será que ainda tem tempo para o Ken Parker e o parceiro dele vingarem as mortes dos seus amigos? Outra história muito boa escrita pelo Berardi. Eu estou gostando muito de acompanhar Ken Parker. Vocês já podem dizer que eu sou ou eu me considero, não sei se é pretensão da minha parte, mas eu me considero um Ken Parkeriano, e a arte do Ivo Milados também não deixa por menos aqui. A parte do plano de infiltração no forte foi sensacional. Tudo bem que a gente precisa acreditar em algumas coisas que não são tão factíveis assim, principalmente dado o tempo que foi necessário para a elaboração desse plano. Mas ainda assim a história é muito boa. E assim, se você gosta desse tipo de história, né, pegada de faroeste, velho oeste ou western, conforme você queira escolher um termo para utilizar, com certeza você gostará de Ken Parker. São histórias mais realistas, digamos assim. Os personagens aqui morrem mesmo tendo uma ligação com o protagonista. Claro, o Ken Parker é o protagonista, então de certa forma ele está imune à morte, mas não aos ferimentos, não às falhas que qualquer ser humano pode cometer. Então Ken Parker busca trazer de certa forma um realismo da época para nós leitores. Então se você gosta de tudo isso que eu falei, eu te recomendo você leia, compre um volume, de preferência o volume 1, é uma história não, são duas histórias, talvez não tão aclamadas quanto as demais, porém eu gostei muito. Se você ler o volume 1 e gostar dele, com certeza pode ir sem medo que você se tornará também um Ken Parkeriano. O único porém, fiquem avisados que a coleção completa, ela fechará, se for até o final, claro, 50 volumes. Então vai pegando aos pouquinhos, vai pegando nas promoções, sempre que aparecerem. Ken Parker já saiu até o volume 17, para vocês terem uma ideia, eu tenho apenas 8 dos volumes aqui, ou seja, eu não tenho nem a metade ainda. Mas também sem pressa, sem pressão, para não correr o risco de pagar um valor demasiado pelo material. Se você me acompanhou até aqui, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.